estamos vivendo num período muito difícil, de muitas dúvidas, né? Muitas incertezas, muitos medos. Esses momentos, essas reflexões aquecem a alma e nos trazem um novo sentido, né? Uma luz aí no fim do túnel, nos enchendo de esperanças para um futuro próximo melhor, com mais esperança, né? E como falar então sobre a perda daqueles que amamos? Temos que entender e compreender por que necessitamos tanto assim de outra pessoa. Por que o nosso estar no mundo precisa estar pautado em alguém? Por que para eu me sentir seguro eu preciso de alguém comigo? Será que temos essas respostas? Bom, vamos lá. Para começo de conversa, somos seres sociais. E como tal, nos desenvolvemos a partir da linguagem. E a linguagem, ela é constituída de um outro que me coloca no mundo, nomeando as coisas para mim, ao meu redor. E quem é esse outro? A minha mãe ou o meu cuidador, primeiro, que me cuidou quando eu nasci. Aquele que me mostra o mundo e me diz o que são as coisas, senão eu não saberia, né? Eu só sei porque alguém me disse. E nesse movimento vamos nos constituindo enquanto seres humanos, senão seríamos animais que não pertencem ao mundo da linguagem, pois é isso que nos diferencia dos outros animais, a racionalidade. Eu trouxe um conceito desse livro, que chama Apegados. Eu vou ler um trechinho para vocês. É uma teoria psicológica, né, sobre o apego, que vai poder explicar um pouquinho dessa nossa necessidade de estar com o outro. Fomos criados para sermos dependentes de um outro ser significativo. A necessidade começa no útero e se propaga. E o nosso autor diz que termina quando morremos. Nós, enquanto espíritas, discordamos um pouco disso, mas eu vou seguir. De fato, a necessidade de estar perto de alguém especial é tão importante que o cérebro tem um mecanismo biológico especificamente responsável por criar e regular a nossa conexão com as figuras com as quais estabelecemos apego, os nossos pais, nossos cuidadores, os nossos filhos e parceiros românticos. Esse mecanismo, chamado sistema de apego, consiste de emoções e comportamentos que garantem que permaneceremos seguros e protegidos se ficarmos próximos daqueles que amamos. E aí aqui ele traz um pouquinho de uma explicação de como a humanidade veio se constituindo desde a pré-história, né? Que nós realmente precisávamos de alguém que nos protegesse na antiguidade, porque senão nós morreríamos, não tínhamos recursos sozinho para nos defender. E isso está intrínseco, né, na nossa humanidade. E o mecanismo explica por que uma criança separada da sua mãe fica agitada, procura desesperadamente ou chora incontrolavelmente até restabelecer o contato com ela. Essas reações são intituladas comportamento de protesto e todos nós ainda as manifestamos quando adultos. E aqui ele fala, então, na época pré-histórica, estar próximo de um parceiro era uma questão de vida ou morte. E o nosso sistema de apego se desenvolveu para tratar essa proximidade como uma necessidade absoluta. Então, é uma explicação teórica que a gente consegue ver na prática. E aí ele traz aqui alguns tipos de apego que desenvolvemos, então, ao longo da vida. Mas por que eu trouxe isso, assim? Para a gente poder observar que nós, enquanto seres humanos, temos sim necessidades emocionais e fisiológicas que precisam ser atendidas. Aquele corpinho que nasce depende integralmente de alguém que o coloque no mundo. Além dessa dependência toda, sabemos que ele não é apenas um corpinho, ele tem uma alma que já tem uma bagagem que está ali envolta naquele corpinho. Bagagem que carrega de outras encarnações, vivências, conquistas e fracassos. Olha a complexidade do nosso ser humano. Considerando tudo isso, essa é a nossa dependência dos primeiros anos de vida, fazemos os laços e vamos nos moldando, vamos sendo construídos a partir de terceiros que nos deram a vida.
A depender de como vai sendo construída a nossa vida até a fase adulta, além desse sistema de apego, temos também a educação propriamente dita. Existiu uma educação espiritual, essa criança foi constituída a partir de um referencial espiritual ou não? Temos em nossa sociedade um tabu muito grande ainda de podermos falar abertamente sobre a morte com as crianças. Isso é um problema, porque a criança ela não entende, né? Por que estava aqui e de repente não está mais, né? Então, se tivermos isso desde pequeno, muito abertamente para dizer para os seus filhos, provavelmente isso vai ser muito mais atenuado na vida adulta. Claro que a gente não sabe quando que a gente vai perder um ente querido, mas é uma certeza, né? É a única certeza de quem nasceu vai morrer, o corpo vai morrer. Mas nós, enquanto espíritas, sabemos que não é a morte, que a morte não existe, que a vida continua. E como dizer isso para as nossas crianças? Como colocar isso como algo natural? Se houvesse isso de forma natural, seria muito mais fácil. Vivenciar a perda de um ente querido seria muito menos doloroso. Agora, voltando às nossas necessidades emocionais e fisiológicas, nós temos sentimentos, eles são naturais, inerentes ao ser humano. Nós não controlamos sentimentos, eles existem. Nós sentimos amor, raiva, tristeza, são sentimentos naturais do ser humano. O que controlamos são as nossas ações, não os sentimentos. Os sentimentos vêm. Então, quando perdemos alguém, é óbvio que vamos sofrer, é óbvio que vamos chorar, é óbvio que vai ser ruim. Mas nós temos que viver essa dor, viver esse luto. É desumano tu dizer para alguém que acabou de perder alguém, não chora, né? Não chora, porque a vida é eterna. Existe a dor existe, ela é real. Então nós temos que respeitar as fases do luto dessa pessoa que perdeu. Mas é um período, é uma fase, né? Agora, dizer que para uma mãe que perdeu um filho que não deve sentir dor, que não vai, é muito difícil. Nos coloquemos no lugar dessa mãe, desse pai. É muito difícil, não dá nem para imaginar. Então, existe o período, né, do luto que é natural, que todos passamos e que temos que passar, né? E aí tem aí as fases, né, do luto, que são primeiro é a negação, depois vem a raiva, a revolta, a negociação e a barganha que a gente negocia, né, com Deus. Vem uma fase da depressão e da aceitação. Só que essas fases, elas oscilam e é muito difícil dizer, primeiro agora é negação, depois é raiva. Não é assim, oscila, né? Mas o que é interessante a gente observar aqui é como que a gente vai passar por essa fase, né? Como vai ser esse enfrentamento dessa perda, né? Quando perdemos, nós espíritas, quando perdemos alguém, né? Algumas pessoas têm a ideia de que não vamos sofrer ou que somos insensíveis. Pelo contrário, nós também sentimos. Nós sentimos dor. Mas a possibilidade de entendermos a vida eterna nos coloca num lugar diferente, de ressignificação. Aquela mãe que investiu toda a vida dela na vida daquele filho, é um buraco que se faz na vida dela quando ela perde aquele filho. Ela vai precisar ressignificar a vida dela. O sentido da vida dela era cuidar daquele filho, ela vai precisar fazer diferente, porque aquilo não vai ter, aquele sentido não vai ter mais, vai precisar ter um outro sentido, né? Então, nós podemos ajudar, né, essas pessoas a buscarem um novo sentido em suas vidas, porque é isso, não tem outra forma, a não ser buscar um novo sentido, ressignificar a própria vida. Algumas perguntas ficam, né, diante dessa revolta e negação. Por que comigo? Por que foi me tirar? Por que tão jovem? Por que? Mas era tão bom. Né? E aí, quando nós olhamos para as explicações que o Espiritismo nos traz, nós entendemos. E nós temos que voltar o nosso olhar para o grande objetivo
da nossa existência aqui na Terra. Qual que é o objetivo de estarmos encarnados aqui? Nós temos que nos voltar para esse grande objetivo, que é a nossa evolução e a reparação dos nossos erros, de todas as nossas vivências. Senão não teria sentido, senão não precisaríamos estar aqui. Então, quando conseguimos ter esse olhar, vamos mudando a nossa percepção e vamos elaborando melhor essa perda. Vamos entendendo que em algum momento nós vamos nos reencontrar, que vamos poder continuar com aquele afeto, né? Porque é o que mais dói, é a falta do convívio, de como era bom as conversas. Então, assim, não é fácil realmente, porque somos seres humanos. Não somos ainda evoluídos no nível que quando perdemos alguém, entendemos magicamente e fica muito claro que, não vou chorar porque daqui a alguns anos a gente vai se reencontrar. Não é assim, né? Nós sentimos e nós precisamos viver essa dor. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que aquele que parte tem a proporção é a mesma do vínculo, né? Então nós sentimos e ele também sente que partiu, né? E como que ele fica? Ele está sentindo o que nós estamos sentindo pelo vínculo que temos com ele. Eu sei que é difícil, né? Olharmos para isso e entendermos, então ele está sentindo, então eu não posso sentir dor, meu Deus, o que eu faço? Eu não quero sofrer porque ele está sofrendo. Calma, né? Acho que a gente tem que olhar cada pedacinho dessa história, né? Entender que sim, ele também está sentindo, mas vou conversar, vou fazer um diálogo aí interno, vou conversar com ele. Olha, tá doendo, tá difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. Vou tentar melhorar aqui, tu tenta aí, né? Então vamos conversando, né? Assim como a gente conversa com Deus, é um espírito, é um ser que tá aí, e ele tá aí, né? A gente sabe que ele tá aí. Eu quero ler uma passagem, né, de um livro do Divaldo, da Joana de Ângeles, que fala: não há morte. Depois que partiram do círculo carnal aqueles a quem amas, tens a impressão de que a vida perdeu a sua finalidade. As horas ficaram vazias, enquanto uma angústia que te dilacera e uma surda desesperação que te mina as energias se fazem a constante dos teus momentos de demorada agonia. Estiveram ao teu lado como bênção de Deus, clareando o teu mundo de venturas com o lume da sua presença e não pensaste, não te permitiste acreditar na possibilidade de que eles te pudessem preceder na viagem de retorno, que fossem antes de nós. Cessados os primeiros instantes do impacto que a realidade te impôs, recapitulas as horas de júbilo, enquanto o pranto verte incessante, sem confortaste, como se as lágrimas carregassem ácido que te requeima desde a fonte do sentimento à comporta dos olhos, não diminuindo a ardência da saudade, porque a saudade fica. Ante essa situação, o futuro se desdobra sombrio, ameaçador, e interrogas como será possível prosseguir sem eles. O teu coração pulsa destroçado e a tua dor moral se transforma em punhalada física, a revolver a lâmina que te macera em largo prazo. Temes não suportar tão cruel sofrimento. Conseguirás, porém, superá-lo. Muito justas sinto as saudades e sofrimentos, não porém a ponto de levar-te ao desequilíbrio, à morte da esperança, à revolta. Os seres a quem amas e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento, eles sobreviveram. A vida seria um engodo se destruísse ante o sopro desagregador da morte que passa. A vida se manifesta, se desenvolve em infinitos matizes e incontáveis expressões. A forma se modifica e se estrutura, se agrega e se decompõe, passando de uma para outra expressão vibratória, sem que a energia que a vitaliza
dependa das circunstâncias transitórias em que se exterioriza. Não estão, portanto, mortos no sentido de destruídos, os que transitaram ao teu lado e se transferiram de domicílio, estão morando em outro lugar. Prosseguem vivendo aqueles a quem amas. Aguarda um pouco, enquanto orando, a prece te luarize a alma e os envolvas no rumo por onde seguem. Vamos continuar rezando, orando, fazendo prece por aqueles que partiram. Não te imponhas mentalmente com altas doses de mágoas, com interrogações pressionantes, arrojando na direção deles os petardos vigorosos da tua incontida aflição. Afinal, por quê? Poderia ter feito alguma coisa diferente, isso e aquilo. Esforça-te por encontrar a resignação. O amor vence. Quando verdadeiro, qualquer distância e é ponte entre abismos, encurtando caminhos. Da mesma forma que anelas por volver a senti-los, a falar-lhes, a ouvir-lhes, eles também o desejam da mesma forma. Necessitam, porém, evoluir, quanto tu próprio, quanto eu. Se te prendes a eles demoradamente ou os encarceras no egoísmo, desejando continuar uma etapa que ora se encerrou, não os fruirás, porque estarão na retaguarda. Por isso a importância do autoconhecimento, para que saibamos o quanto é nosso egoísmo, o quanto eu quero aquela pessoa para mim, por puro egoísmo. Libertando-os, eles prosseguirão contigo. Preparar-te-ão o reencontro, aguardar-te-ão. Faze-te a teu turno digno deles, da sua confiança, e unge-te de amor, com que enriqueças outras vidas em memórias deles, por afeição a eles. Não penses mais em termos de adeus, e sim em expressões de até logo mais. Todos os homens da terra são chamados a esse testemunho, o da temporária despedida. Todos vamos passar por isso, se já não passamos. Considera, portanto, a imperiosa necessidade de pensar nessa injunção e deixa que a reflexão sobre a morte faça parte do teu programa de assuntos mentais, com que te armarás desde já para o retorno ou para enfrentar em paz a partida dos teus amores, porque uma hora vai chegar. Quanto àqueles que viste partir, de quem sofre saudades infinitas e impreenchíveis vazios no sentimento, entrega-os a Deus, confiando-os e confiando-te ao Pai, na certeza de que, se souberes abrir a alma à esperança e à fé, conseguirás senti-los, ouvi-los, deles aurindo a confortadora energia com que te fortalecerás, até o instante da união sem dor, sem sombra, sem separação pelos caminhos do tempo sem fim, no amanhã ditoso. Essa mensagem tão bonita, né, da Joana, nos faz pensar nisso, que devemos sim falar mais sobre a morte, não colocar um tabu em cima disso, para que possamos ir pensando que isso vai acontecer, né, com todos nós, para que não seja repentino.